Vamos falar sobre esse assunto com Ivan Gontijo, ele que é gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Ivan, muito bom te ter aqui conosco. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para falar sobre esse tema importante para a educação brasileira. E como gerou discussão esse tema, hein, Ivan? Então, claro, eu vou começar aqui nossa conversa pedindo um pouco da avaliação do Todos pela Educação sobre esse tema. E quais são os benefícios da aprovação dessa lei, principalmente, claro, com esse olhar para o aluno, para o estudante na sala de aula? Perfeito. Esse é um tema que gerou bastante discussão, mas é interessante como que ele foi capaz de unir diferentes lados do espectro político dentro do Congresso Nacional, né? Então, o projeto foi apoiado tanto por deputados mais à direita, mais à esquerda, com apoio do Ministério da Educação, das redes de ensino também. Então, foi um consenso muito grande que esse debate foi gerando sobre a importância da restrição do uso dos celulares nas escolas. São poucos temas educacionais que conseguem um consenso tão amplo, né? Então, isso foi um debate bastante interessante, muito apoio também, especialmente dos pais, né? Dos pais e dos professores apoiando bastante essa medida. Na visão do Todos pela Educação, essa lei que vai ser sancionada, né? Foi aprovada o projeto de lei do deputado Alceu Moreira no Congresso Nacional e o Senado também aprovou por unanimidade. Ela é muito importante. Então, você ter uma legislação nacional que traz segurança jurídica para as redes de ensino poderem avançar nas suas legislações e regulamentações próprias é muito importante e já estava na hora do Brasil ter uma legislação dessa natureza, né? Desde 2018, muitos países vêm avançando na proibição ao celular, a França foi pioneira nisso, mas hoje você tem já muitos países, os organismos internacionais, como a Unesco, vêm recomendando fortemente a proibição de celulares, então essa medida também coloca o Brasil junto com esses países que têm sistemas educacionais muito robustos e têm adotado essa medida nessa mesma direção. Ivan, nosso analista Theo Cury também está com a gente nessa conversa, tem pergunta para você. Por favor, Theo. Ivan, bom dia. Chama a atenção, de fato, esse consenso em torno de um assunto que, num primeiro momento, inclusive, poderia soar polêmico, inclusive com parlamentares que defendem as liberdades individuais, obviamente, dos pais, mas chama a atenção. A que você atribui essa unanimidade, não só nas votações, mas também de consenso entre os parlamentares, a dados técnicos, a essa mudança mesmo comportamental e o impacto disso na vida das crianças? Como que você vê esse resultado que trouxe, chamou atenção, né? Acho que não era muito aguardado por todos que houvesse uma resposta como essa dos parlamentares. Bom dia. Bom dia. Eu acho que tem três elementos importantes para explicar isso, né? Um primeiro é que os pais, sejam mais à direita, mais à esquerda, têm percebido os impactos danosos que o uso excessivo do celular causa para as crianças, né? Então, isso também acho que contribuiu para pressionar os deputados a avançarem nessa direção, né? Uma pesquisa que foi feita no Rio de Janeiro, por exemplo, 87% dos pais eram favoráveis à restrição do uso dos celulares. Então, apoio muito grande dos pais, que também são eleitores, né? Importante a gente dizer isso. Acho que esse é um elemento. Tem um segundo elemento que o celular tem um dado muito interessante que quando a gente olha o PISA, que é a avaliação internacional, desde do advento das redes sociais e do uso dos celulares mais massivo pelos estudantes, os resultados de aprendizagem dos alunos vêm caindo, né? E no Brasil, quando você olha, por exemplo, o tempo de leitura que os estudantes têm, é menor. Então, o uso de celulares tem afetado muito os resultados de aprendizagem, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, é uma onda danosa e que vai de encontro ao princípio da educação, que é que os estudantes aprendam. Então, esse é um elemento muito forte também. E tem um terceiro elemento, que é a escola. Os alunos não vão para a escola só para aprenderem os objetivos de aprendizagem que estão no currículo. Essa é uma visão muito pequena da educação, né? A escola serve para os alunos socializarem, para os alunos criarem vínculos, para os alunos desenvolverem habilidades socioemocionais. E se você vai no recreio de uma escola que não tem restrição do celular, é muito triste hoje. Você vê escolas em que o recreio é simplesmente silencioso, porque cada um dos estudantes está ali com o seu aparelho e isso prejudica muito. Então, eu acho que foi um processo demorado até, o Brasil demorou para avançar nisso. A França, por exemplo, restringiu os celulares em 2018, né? Isso faz 6 anos.
mas eu acho que todos esses elementos contribuíram para criar um caldo muito favorável a isso. E o maior desafio, inclusive nas redes de ensino que têm implementado isso, é como fazer com que os estudantes cumpram essa restrição, especialmente os estudantes mais velhos, que estão nos anos finais e no ensino médio. Então, tem um processo de convencimento agora importante com isso chegando nas escolas em relação aos estudantes. E justamente nesse ponto, né, vamos falar do recreio mais silencioso aqui no Brasil. E aí não só no recreio, às vezes em aulas de esportes, aqueles alunos que estão no banco de reserva estão acessando o aparelho celular. No momento da aula, no momento em que você também teria que estar ali conectado com o que está acontecendo. Você fala sobre essa necessidade de convencer o estudante, que é difícil em muitos momentos, principalmente esse mais jovem. E aí eu trago um outro ponto, que é a fiscalização. Isso pode ser um obstáculo, principalmente a depender da realidade de cada escola? Esse ponto é bem importante, porque, como a gente fala muito no Brasil, né, tem lei que pega e lei que não pega, né? Então, isso é muito importante de ser feito em cada uma das escolas, em cada uma das redes de ensino, fazerem os seus combinados. Por quê? Porque essa é uma legislação nacional. Não são os deputados que vão definir, ainda que a lei traz algumas diretrizes, então, principalmente do celular, que os alunos podem levar o aparelho para a escola, mas que ele deve ficar nas mochilas, né? Isso é uma diretriz que a lei traz. Cada escola, cada rede de ensino vai ter que criar o seu processo de adaptação. Hoje, nas escolas particulares, cada uma tem um modelo. Então, tem escolas, por exemplo, que os alunos têm uma pochete própria, eles chegam e colocam o celular. Tem outras que passa uma pessoa na sala, coloca o celular de todo mundo numa caixa e só devolve no final do dia. Então, tem diversos modelos que também têm que ser adaptados a cada um dos contextos. O que é importante a gente dizer é que essa lei também ela não é uma proibição, né? Não significa que nunca os celulares podem ser usados nas escolas. Então, para alguns alunos específicos que o celular, especialmente pode ser uma ferramenta de inclusão, ele está liberado, e também para determinadas atividades pedagógicas o celular também pode ser usado, né? Porque a gente não pode confundir também esse debate do restrição ao celular como se a gente quisesse voltar as nossas escolas para a Idade da Pedra, sem tecnologia. São dois debates diferentes. O celular, ele é uma ferramenta tecnológica, mas ele é sobretudo uma ferramenta que tira a atenção dos estudantes e desvia a aprendizagem deles. Isso não significa que a gente não pode olhar para uma escola com mais tecnologia, com uma escola com que os professores usem tecnologia, os estudantes também, mas não necessariamente isso vai ser feito por meio do uso do dispositivo pessoal de cada um dos estudantes de forma indiscriminada. Eu ia perguntar justamente isso, de que maneira as escolas, a partir da sanção do presidente Lula, terão de se adequar para conseguir cumprir com essa nova legislação. O que vai precisar ser feito nas escolas? Vai ficar nesse combinado mesmo? Ou tem algo previsto, até para que as pessoas, os pais que estão acompanhando a gente, as crianças que estão acompanhando a gente, os adolescentes, possam entender de que maneira, na prática, vai funcionar o dia a dia a partir da sanção do presidente Lula? Perfeito. Essa lei, ela traz algumas definições, né? A primeira é que, com a sanção do presidente Lula, ela já começa a valer para esse ano letivo. Essa é uma informação importante a partir de fevereiro, quando as escolas voltam. Então, não é... Tem muitas leis que são, ela foi sancionada agora, mas vai valer só daqui 1 ano, 2 anos. Não, já começa a valer agora, tá? Outra coisa importante, é para todas as etapas da educação básica. Então, mas meu filho está na creche, pode usar celular na creche, na educação infantil? Não. É para todas as etapas da educação básica. Agora, essa legislação nacional, ela é importante, primeiro para pautar o tema, né? Então, tem alguns estados, Rio de Janeiro, São Paulo, que já avançaram nessa legislação e não se falou tanto disso, porque quando vem uma legislação nacional, ela acaba cascateando para os estados e municípios. Só que ela traz grandes diretrizes, né? Vai ser importante que as próprias assembleias legislativas dos estados tragam mais detalhamentos nas legislações estaduais, avançando nas regulamentações. Então, esse debate também vai precisar ser feito de forma articulada entre as secretarias estaduais e municipais de educação, junto aos seus parlamentos. Isso é uma primeira coisa. E a segunda coisa é como que isso chega nas escolas. E a gente não pode ser inocente de achar que essa lei vai ser implementada
da mesma forma em todas as escolas brasileiras. As escolas vão se adaptar aos seus contextos, né? Tem escola que tem Wi-Fi, tem escola que não tem Wi-Fi, tem escola que os alunos têm celular, tem escola que os alunos não têm celular. Então, cada escola vai ter que adaptar o seu contexto, seguindo essa diretriz de que o celular não deve ser usado em nenhum momento, nem no recreio e nem nos momentos de sala de aula. Mas esse é um primeiro passo importante para que a gente consiga avançar nesse debate. Mas ainda tem bastante coisa, não é que com a sanção do presidente Lula, a partir de fevereiro, essa lei já vai estar funcionando plenamente de forma homogênea em todas as redes de ensino do Brasil. Lembrando que quando a gente está falando de educação, a gente está falando de 40 milhões de estudantes, a gente está falando 2 milhões de professores, então é muita gente para seguir essa diretriz. Assunto que não se esgota, Ivan, então a gente conta com a tua ajuda já numa próxima para a gente voltar com esse debate. Ivan Gontijo, ele que é gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, trazendo os esclarecimentos, o que vai mudar agora na rotina de muitas escolas. Obrigada, Ivan, até uma próxima então. Perfeito, muito obrigado, bom final de semana para vocês. Bom dia, obrigada, Theo, até já.